Olha, pessoal, no dia 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde deixou de considerar a homossexualidade como doença. Na semana passada, o Conselho Nacional de Justiça determinou que cartórios de todo o país devem registrar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas até hoje, gays, lésbicas e transexuais lutam pelo direito de igualdade e tolerância na sociedade e no ambiente de trabalho. Somente no ano passado, 260 homossexuais foram assassinados no Brasil por puro preconceito. Bom, para falar sobre o assunto, eu recebo aqui o Helenilson, que é presidente do grupo LGBT Liberdade. Seja bem-vindo. E também recebo aqui a psicóloga Catarina. Bem-vinda também, mais uma vez, aqui ao nosso programa. E a gente conversando já aqui no intervalo, um destaque que a Catarina colocou, que até é interessante a gente comunicar todo mundo de casa, compartilhar isso com quem está nos acompanhando, nos assistindo agora, é que é proibido que os psicólogos façam a orientação sexual. Isso existia, Catarina? Existe, Susan, e também para os teus telespectadores, a importância de nós afirmarmos que a orientação sexual é parte de toda uma forma de existir. E os psicólogos não podem, por determinação de quem quer que seja, de pais, da própria justiça, reorientar o caminho de vivência da sexualidade que uma pessoa tenha. Então, o Conselho Federal de Psicologia, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, veta os psicólogos. Os psicólogos não estão autorizados e, se o fizerem, perdem o registro de habilitação profissional. Não pode fazer, né? Porque a orientação sexual, ela não é um modo simplesmente como você pratica a sua sexualidade, é o modo como você existe no mundo. Entendi. Então, a sexualidade é um dos modos de você existir no mundo e isso não tem nada de um quadro de adoecimento. É um modo da personalidade se manifestar e da pessoa construir o seu caminho de felicidade. Helenilson, o grupo LGBT discute o quê? É um grupo aqui de Blumenau? Boa tarde, Susan. Boa tarde, professora Catarina. É um grupo aqui de Blumenau, Susan. A gente tem a perspectiva de discutir todas as pautas e assuntos que se referem aos direitos e à cidadania LGBT na cidade de Blumenau e na região do Vale do Itajaí. Esse grupo ele foi fundado em 2008. E a partir daí a gente já fez várias atividades, inclusive conseguimos aprovar aqui em Blumenau, por exemplo, Susan, a criminalização da homofobia. Blumenau é uma das cidades que é pioneira, né? Inclusive é referência para o Brasil no combate à homofobia. Também é de Blumenau a iniciativa de criar a Semana Municipal de Combate à Homofobia. Nós aprovamos ainda na legislatura da ex-vereadora Maria Emília, conseguimos aprovar, e a gente tem nesses dois alicerces padrões para que a gente consiga efetivamente garantir os direitos sexuais, né? Pensando na perspectiva que a professora Catarina nos apresenta, do direito sexual como um direito humano, né? A nossa Constituição Federal garante esse direito como um direito sagrado a cada um das suas orientações, dos seus desejos, de manifestar a sua identidade sexual, em que muitas vezes, Susan, isso é colocado de forma estereotipada e violentada por muitos e muitas. A questão é, na prática, funciona a criminalidade aqui na nossa cidade, na região, quando acontece algum ato homofóbico? Olha, Susan, a nossa região é marcada ainda por muito conservadorismo, né? No que diz respeito a todo tipo de escolha, né? As mulheres são marcadas por isso, os negros também, e não é diferente com os gays. Ou seja, é uma realidade ainda muito dura no Brasil, em especial aqui em Blumenau e na nossa região. A gente tem acompanhado alguns casos de homofobia, o grupo tem tentado dar essa assistência, né? Nós temos, por exemplo, Balneário Camboriú, um centro de referência de direitos humanos, onde a gente tem encaminhado alguns casos para Balneário Camboriú conseguir auxiliar. Esses casos estão muito relacionados ao âmbito escolar, né? Ou seja, lá quando tem um traço na identidade de gênero travesti ou propriamente dito lésbico e gay, tem se manifestado com muita força a homofobia no âmbito escolar. Ou seja, e isso a gente está falando de jovens, né? Então, a partir da gente ter essa identificação e que muitas vezes esses jovens gays não recebem nem o apoio institucional, ou seja, a homofobia institucional ela é marcada ainda, e nem o aparato familiar.
Ou seja, o único alicerce deles, às vezes, são os amigos e conhecidos, que também são gays, ou o grupo que ainda a gente tem ainda uma série de divulgação que precisamos fazer para que a gente seja mais conhecidos pela cidade, ou seja, ele fica num abandono quase que absoluto. A família não acolhe, a escola, as instituições não acolhem, ou seja, para onde esse jovem de 17 anos, de 18 anos, muitas vezes, quando ele começa a assumir a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero, começa a aflorar, né? Porque esse é o período onde essa condição humana se aflora, para onde ele vai recorrer ou procurar ajuda. Né? Interessante de colocar isso. Só antes de eu chamar, eu tenho também uma reportagem pequena para colocar justamente falando sobre homofobia. Um tema aqui colocado, então seria nessa fase que a orientação acontece, normalmente nessa fase da adolescência, Catarina? Na verdade, se costuma dizer, Susan, que é nessa fase que os jovens começam a pronunciar a sua orientação, né? O que é essa orientação? Não necessariamente que seja na idade, né? Não necessariamente, mas acho que uma coisa bem importante, muitas famílias, né, que é o teu público também aqui, é importante que nós digamos a vocês, assim, se você tem um filho que está numa orientação que não é normativa, heterossexual, que é uma orientação homoafetiva, primeira coisa, seu filho não está doente, seu filho não é um marginal, seu filho é uma pessoa que busca um modo de ser feliz. E esse modo de ser feliz é o que as famílias precisam garantir na perspectiva do diálogo. Às vezes, o pai, a mãe, os irmãos, não é muito simples essa tensão gerada a partir do momento em que alguém traz ao grupo da família, olha, a minha orientação sexual não é normativa hétero, ela é homoafetiva. Então, o que acontece? Quando a família escuta, a família acolhe e a família diminui a tensão, é possível que este modo de ser no mundo seja saudável e produtor de felicidade. Sim, então, a aceitação, né? Exatamente. Bom, gente, agora a gente vai então colocar para você aí de casa uma reportagem que aconteceu recentemente ali na região de Itajaí, Balneário, sobre um garoto que ele foi, depois de beijar o seu namorado, ele foi expulso da boate. Você acompanha melhor o caso na reportagem, olha só. As agressões contra André Barbosa, de 22 anos, aconteceram do lado de fora desta casa noturna, que funciona na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú. André estava com um grupo de amigos e foi surpreendido por um segurança logo depois que ele beijou na boca um outro garoto. O funcionário da casa disse que não queria um comportamento assim no ambiente. Amigos reclamaram e acusaram o segurança de homofobia. Foi aí que o garoto foi retirado da danceteria. Antes de chegar do lado de fora, os seguranças alegaram que André havia agredido um funcionário. Aqui fora, ele recebeu vários socos e pontapés. Começaram uma sequência de chutes e socos, somente no rosto, onde eu me abaixei, tampei o rosto, tentei me proteger. E eles começaram com xingamentos, viado que veio atrapalhar nosso trabalho. Tem que matar, a gente vai te matar e tudo mais. E eu, meu Deus, vocês têm que parar de fazer isso. Eu não fiz nada demais, o que vocês estão fazendo? Eles só pararam de agredir quando os meus amigos saiu, né? O aniversariante, inclusive. Foi uma coisa do outro mundo, a agressividade que eles chegaram com muita raiva. Parece mesmo que foi algum cliente que se sentiu ultrajado pelo beijo homossexual e fez a reclamação. Então, foi uma coisa do outro mundo, assim. No momento eu fiquei em choque, tô até agora, assim, sem entender o que aconteceu, entendeu? Em Blumenau, a pessoa seria presa? Em Blumenau seria presa, Susan. É importante dizer que a nossa luta pela criminalização da homofobia, ela passa por episódios como esse, que muitas vezes a gente pensa, tá longe, tá no eixo Rio-São Paulo, né? Tá longe da nossa família, tá longe de um ente querido nosso. Não está longe, está muito próximo. Vejam que isso que aconteceu em Balneário é um exemplo do que acontece muito provavelmente aqui na cidade de Blumenau, e as pessoas muitas vezes não têm a coragem que o nosso querido André teve de denunciar. É importante que as denúncias venham e que, se for em Blumenau, que eles peçam para que a polícia militar ou a polícia civil, onde ele for denunciar o boletim de ocorrência, registrar a ocorrência, peça para que seja formalizado como homofobia. Essa marca nós precisamos ter, porque aí ele vai entrar como, lá no patamar de investigação do Ministério Público, num outro patamar. Se não entra como lesão corporal, como agressão, como um crime qualquer. Assim a gente, como já temos uma legislação municipal, que possa entrar como homofobia nesse caso.
Uma coisa que é perceptível é com relação à aversão das pessoas, com relação à manifestação de carinho entre pessoas do mesmo sexo. Ali, por exemplo, o proprietário da boate disse, não quero esse tipo de manifestação aqui dentro do meu estabelecimento. Infelizmente, isso acontece nas relações homoafetivas, mas nós temos cada vez mais na sociedade que estamos colocados uma intolerância para qualquer manifestação de aceitação do que seja adverso, né? É claro que entre os casais homoafetivos você vai encontrar uma intolerância porque eles manifestam publicamente um nível muito íntimo das relações. Agora, de fato, o que é preciso compreender e a sociedade precisa parar para pensar, isso por que há que ser tão violenta essa reação? Eu não posso ter uma relação de desagrado e ser discreta e tentar entender por que essa relação me desagrada tanto. Quando eu vejo, por exemplo, se alguém vê um casal homoafetivo de mãos dadas ou se beijando, ao invés de eu agir violentamente contra o outro, talvez o mais produtivo em termos da dignidade, porque aquele que bate também perde, né? Perde aquele que nós vimos nas imagens terríveis, mas perde aquele que bate porque perde a oportunidade de aprender a ser um ser humano melhor, né? Resolve o problema no nível da tensão e da agressividade, quando poderia se potencializar. Então, o que acontece, e que eu penso que seja mais importante, é que a população se conscientize do direito à diferença. Eu tenho direito à diferença de ser branco, de ser negro, de ser homoafetivo, de ser do partido A, B ou C, e que essas diferenças é que nos constrói como seres humanos melhores. Porque se todos fossem como eu, o mundo ia ser um mundo meio chato, não ia ser um mundo interessante. E as pessoas têm que parar para pensar assim, por que é que a condição do outro, manifestada em carinho, manifestada em amor, me constrange tanto? Me constrange, às vezes as pessoas se constrangem mais, Susan, pelas demonstrações de amor do que pelas demonstrações de agressividade. Por quê, na sua concepção? Porque talvez elas tenham perdido noção do que é o direito a ser feliz. E aí, quando elas não suportam a felicidade para elas, ver essa felicidade manifestada no outro passa a ser uma violência que elas não conseguem lidar e vão agir de maneira brutal. Basta dizer, por exemplo, que a violência contra as relações homoafetivas acontece tremendamente em número maior com homens do que com mulheres, com os gays do que com as lésbicas. Acontece com homens na faixa de 15 a 29 anos e principalmente homens negros. Então, se o homem é negro, é gay, ele corre muito mais risco social de ser vítima de uma agressão violenta como essa que nós vimos agora na reportagem. E uma coisa importante também para tratar é que a homofobia tem impedido, e isso é uma preocupação para a Organização Mundial da Saúde, o adequado acesso aos serviços de saúde. Os profissionais de saúde, infelizmente, ainda têm muita dificuldade de lidar com coisas como nome social. Uma travesti chega na unidade de saúde, o nome dela é João Carlos, mas ela se chama Adriane, ela tem que ser chamada pelo nome de Adriane e não de João Carlos. Isso é um direito em lei. E as unidades e os profissionais têm que às vezes até a falta de informação deles, né? Por isso que é interessante a gente até estar divulgando isso aqui, porque tem muitos profissionais de saúde que estão nos acompanhando nesse momento. Então tá aqui, ó, a gente deixa claro aqui como deve se proceder numa situação como essa. Se essa pessoa se identifica com um nome feminino, mas tem um registro civil masculino, ela tem que ser atendida pelo nome feminino. Inclusive, o cartão SUS agora já aloca a possibilidade do nome social, que é esse nome pelo qual ela se identifica, ser inserido no cartão. Então, para não passar aquela situação, tem lá uma Maria Lúcia e chama o João Carlos, e aí o João Carlos não vem, então a dificuldade de acesso. E sem acesso, os cuidados com a saúde reduzem, e sem cuidados com a saúde, nós temos casos que se proliferam sem precisar de sofrimento físico, de sofrimento psicológico. E os profissionais da saúde precisamos ter uma postura de respeito ético à condição de orientação afetiva, à condição de compreensão da existência, né? Então, eu penso que não tem muito mais do que saber assim, qual é o meu padrão de felicidade, por que o outro não pode ser feliz, diferente do que eu penso que é a condição de ser feliz. E permitir que ele viva a sua vida. Porque aí eu talvez encontre um caminho de ser feliz, porque posso saber qual é a vida que eu quero viver. Quanta reflexão, hein, gente? Olha, muito obrigada, Lenilson, pela participação aqui no programa. Obrigada, Susan. Eu acho que eu queria deixar uma mensagem final, que é a mensagem daquilo que representa o debate nesse programa. Não precisa ser necessariamente gay para defender os direitos dos gays. Nós não precisamos ser idosos para defender os idosos. Nós não precisamos ser crianças para defender uma infância protegida. Portanto, é muito importante a união dos heterossexuais